antes de entrar nas questões proféticas desse livro, esse capítulo 1 tem uma lição muito boa para nós como cristãos, em termos de comportamento, porque a situação aqui ela pode ser tomada como uma figura do que nós temos hoje no mundo. Aqui Israel havia desobedecido a Deus, havia envergonhado a Deus de todas as maneiras, ido atrás de ídolos, e ali então Deus coloca de parte agora, coloca à parte Israel como governo. Deus queria, a princípio, o Senhor queria que Israel fosse cabeça e não cauda das nações. Mas agora Israel vai ser cauda das nações. Já estava dividida entre 2 e 10 tribos. As 2 tribos que sobraram em Jerusalém são transportadas agora para a Babilônia, e em especial os seus expoentes, aqueles que iriam ser criados agora, a nata de Judá, seria agora de posse, de propriedade de Babilônia. E é o começo do que fala aqui no versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. O Senhor entregou o reinado, o governo de Israel, no caso de Judá, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E mais à frente nós iremos aprender que esse seria a cabeça de ouro, porque agora o governo estava com os gentios. Começaria aqui então o tempo dos gentios, e haveria então diferentes governos, diferentes classes de governo, começando por Nabucodonosor, rei de reis, que é a cabeça do mundo agora, seria a cabeça do mundo conhecido. Depois ele seria seguido por outros reinos, e à medida que outros reinos iam se sucedendo, a qualidade desses diferentes reinos ia caindo, porque começa com ouro, e aí são metais que vão diminuindo, é o bronze, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, até chegar nos pés e entrar um material que não era metal, porque os metais falavam de governo, de autoridade, mas aí entra o barro nos pés e nos dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Então aqui era o começo do tempo dos gentios, esse tempo no qual nós estamos ainda até hoje. E era a Babilônia, então, a dona do tempo dos gentios. E hoje nós vivemos num mundo quando a igreja chegou a tal ponto de rejeição das verdades da sã doutrina, que assim que nós formos tirados da terra, o que sobrar, que vai ser a cristandade oca de cristãos, sem cristãos, mas apenas com a forma de cristandade, ela ficará nas mãos de Babilônia. Ela será a própria Babilônia. Então tem muito a ver com o que nós vemos hoje, isso que nós vamos ler aqui nesse 1º capítulo do livro de Daniel. O rei de Babilônia vai escolher alguns jovens, aí na faixa dos 15, 16, 17 anos, que são esses Daniel e os amigos dele, mas a intenção do rei de Babilônia é transformar esses jovens em jovens da Babilônia, em caldeus. Tanto é que eles vão ter que aprender a falar a língua dos caldeus, vão ter que agir como caldeus, vão ter que comer como caldeus, viver como caldeus. O que o rei irá aproveitar deles é a inteligência deles, que era acima da média. Isso é falado no versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas línguas e nas letras e nas línguas dos caldeus. Então seriam jovens nobres,
Eles vinham da nobreza lá de Judá, de Jerusalém, para viver agora no palácio do rei. Então não era qualquer um, não eram camponeses, ou eram jovens nobres, jovens do expoente de Judá. E eles iam aproveitar as habilidades e qualidades desses jovens, porém, transformando-os nos seus costumes, na sua língua, no seu alimento, em caldeus. E aí nós vamos ver aqui o grande dilema de Daniel, que vai surgir logo nesse primeiro capítulo, porque ele não vai querer comer a comida de Babilônia. E ele está, na verdade, ele não está recusando porque era uma comida ruim. Talvez quando Daniel foi tirado da casa de seus pais, lá em Jerusalém, ele pudesse pensar, agora acabou minha vida, vão me jogar num calabouço, eu vou ser transformado num escravo, eu vou ter que remar nos barcos de Babilônia, ou trabalhar no campo, ou quebrar pedra nas pedreiras. Deve ter sido uma surpresa para ele, você saber que ele ia morar num palácio, no próprio palácio do rei. Então ele ia ter do bom e do melhor, não ia ter o pior da terra, ele ia ter o melhor da terra. Mas ainda assim, ele tem um compromisso para com o seu Deus, de não se contaminar, porque a lei dada a Israel exigia determinados alimentos, então ele não quer se contaminar com os alimentos que eram os comidos pelo rei, que eram os melhores que tinha no reino, mas não eram aqueles que Deus havia dito que os judeus deviam se alimentar daqueles alimentos. Então nós vemos um jovem numa condição muito parecida com a que nós cristãos estamos nesse mundo. Aqui o mundo vai querer tirar o melhor de nós, vai querer aproveitar as nossas habilidades, as nossas capacidades e tudo, mas vai querer que a gente aprenda a falar a língua do mundo, vai querer que a gente se alimente com o alimento do mundo, vai querer que a gente se transforme em alguém que não tenha mais uma identidade da cidade que Deus escolheu, mas tenha a identidade de Babilônia. Ele vai chegar até a mudar o nome desses jovens. E vai colocar nomes que me parece que alguns desses nomes são nomes de deuses babilônicos. E é claro que até os utensílios da casa do Senhor foram levados para serem colocados no templo dos deuses pagãos, esses jovens, tirados também da cidade que Deus escolheu, serão utensílios nas mãos dos caldeus que querem transformá-los em utensílios para os seus deuses pagãos. Então é isso que era o grande dilema agora de Daniel, como ele poderia, sem entrar em conflito com esse rei de Babilônia, que é o medo agora que tem o chefe dos eunucos aqui, porque Daniel já fala que não vai se contaminar, não vai comer a comida do rei. Como ele fazer isso tudo sem ser morto? Porque era uma questão difícil ali para ele. Isso mostra um homem que era do povo de Deus, um jovem que era do povo de Deus, não querendo se amoldar ao mundo no qual ele agora iria viver. Ele queria continuar estrangeiro naquela terra. Ele queria continuar estrangeiro. No domingo passado nós tivemos aqui a eleição para presidente e algumas pessoas aqui no Brasil não votaram. E não que não votaram por opção, não quiseram votar. Talvez até aqui tenha uma assim. Não votaram porque são estrangeiras. Não votam no Brasil. Então não adianta, não pode votar. O voto é para o brasileiro. Então um estrangeiro que mora aqui no Brasil, ele não vai votar. E se alguém perguntar, por que você não vota? Porque eu sou estrangeiro. E aqui então, Daniel e seus amigos vão querer continuar sendo estrangeiros nessa terra estranha. Agora tem um caso interessante na palavra de Deus, em Samuel 5, né, que é a história de Naamã. Não. Segunda Reis, isso.
Segunda Reis 5, exatamente, Segunda Reis 5. Aqui nós temos um caso diferente, que é um homem que ele é um gentil. Ele não é um judeu, ele não é um israelita. Ele é um chefe do exército do rei da Síria. E ele vai em busca de cura lá em Israel, e em Samaria, e lá ele encontra Eliseu, e o que acontece com ele? Ele se converte. Na realidade, ele é curado da sua lepra, mas aquilo equivalia também a ele agora ter uma nova vida, porque ele entrou naquele rio 7 vezes e saiu novo. Ele saiu um outro homem. Ele saiu com a pele de uma criança, como fala depois que ele sai do rio, não é? Ele saiu em novidade de vida. Mas esse homem, ele tinha que voltar para a terra dele. E veja que interessante que ele tem um cuidado parecido com aquele de Daniel e os seus amigos. Quando, na hora da despedida, ele fala assim, no versículo 18, no versículo 17, e disse Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele sabia que ali, naquela terra para onde ele tinha ido, era a terra onde se adorava o Senhor. Como ele não poderia mais estar naquela terra adorando o Senhor, ele leva a terra para a sua terra. Ele transporta, vamos dizer assim, a terra de Israel para a Síria. E eu acredito que quando ele fosse adorar, ele devia talvez espalhar um pouco de terra no chão do seu quarto e fazer suas orações ali, pensando, né, com o coração voltado para aquele Senhor que o havia curado, que o havia transformado. E são dois casos diferentes, totalmente distintos, mas que nós vemos um apreço pelas coisas do Senhor, ainda que numa terra inimiga, numa terra estrangeira, numa terra contrária, de todas as maneiras, a alguém que quer andar nos caminhos do Senhor. Deus vai escolher Nabucodonosor como aquele que vai executar o juízo sobre Judá, sobre a cidade de Jerusalém. Por 3 vezes ele esteve em Jerusalém, Nabucodonosor. Segundo comentários, em 606 a.C., ele apareceu pela primeira vez. Esse capítulo de Daniel está se referindo a esse ano, de 606 a.C. Em 598 a.C., ele veio de novo e levou mais cativos para a Babilônia. Inclusive Ezequiel foi levado nessa segunda visitação. Em 587, ele queimou a cidade e o templo. Então são 3 vezes que Deus usou Nabucodonosor para exercer juízo então sobre Judá e Jerusalém. E os nomes que o Mário falou, interessante, os nomes judeus, né? E o nome convertido para nomes babilônios, para exatamente tentar apagar o nome de Jeová da mente deles. Então ia trocar até o nome deles. Em Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, amado do Senhor. Misael, aquele que é como Deus. Azarias, o Senhor é o meu ajudador. E o nome deles foram mudados para Beltesazar, que é príncipe de Bel, que é um deus babilônio. Ananias, seu nome foi mudado para Sadraque. É iluminado, significa em Babilônia, iluminado pelo Deus Sol. Misael é chamado Mesaque, aquele que é como Shaque, aquele que é como Vênus. E Azarias foi trocado o nome para Abed-nego,
o servo de Nego. Só para lembrar um pouquinho, o mal que o povo de Israel causou, e por isso que Deus agiu assim, permitindo que o povo fosse levado escravo e o povo da Babilônia pudesse levar todos os utensílios do templo e destruir tudo na cidade. Uma das coisas era que o povo de Israel, cada 6 anos, eles podiam trabalhar. No 7º ano era o ano sabático, eles não poderiam trabalhar. Mas Deus havia prometido para eles que no 6º ano eles produziriam em dobro. Então eles não precisariam trabalhar o 7º ano. Mas passaram-se 490 anos e eles não fizeram isso nenhuma vez. E antes eles quiseram, talvez por ganância, trabalhar esse ano sabático, que deveriam descansar, e para ganhar mais. E Deus foi em paciência aguardando, mas não esquecendo. Até que chegou o dia que Deus falou: agora vocês vão ser levados. Deus envia então os profetas, enviou Jeremias, Ezequiel, e eles passaram até por dificuldades, por estarem falando a palavra de Deus, do juízo de Deus. Mas nós vemos que Deus não esqueceu. E no meio de tudo isso estavam esses jovens aqui que nós estamos lendo. Eles estavam no meio do povo, cujo povo estava desobedecendo a Deus por centenas de anos. E nós não ouvimos falar nada deles até então. Mas aí veio os cercos da Babilônia, eles foram levados cativos, e aqui nós vemos agora acontecer isso. Talvez alguém possa pensar: nossa, que oportunidade, né? Eu tenho agora passar de escravo a comer a comida do rei, a estudar no que tem de mais nas universidades, né? Nas escolas mais importantes do mundo. Mas o que foi que Daniel fez? Ele assentou no seu coração a não se contaminar. E esse é um princípio que Deus nos ensina. Se nós queremos aprender os pensamentos de Deus, se nós queremos aprender a sua vontade, nós temos que assentar nos nossos corações a estarmos separados para Deus. Senão, os homens mais sábios do mundo saberiam, lendo a Bíblia, a vontade de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Deus não dá o seu conhecimento a quem não se reverencia a Ele, a quem não lhe obedece. E foi isso que Daniel fez. Um jovem que os estudiosos falam que deveria estar entre os 12 e 17 anos. E nós vemos que coragem que teve esse jovem de fazer isso. E isso nos dá um pouco de encorajamento e de conforto, vivendo no mundo que nós vivemos hoje. Porque nós podemos muito bem, como eles poderiam, ter desistido. Nós poderíamos falar assim: mas não foi Deus que permitiu que nós fôssemos levados cativos? Agora eu não tenho que obedecer esse rei? Deus que me colocou aqui. Aos olhos dos homens, isso parece até justo, né, falar. E talvez até alguns dos judeus fizeram isso. Desistiram. E é o que nós vemos e vamos ver, nós sabemos muito bem disso, que as
situação espiritual do povo de Deus, da igreja, é a não ser fraqueza, desânimo. Mas nós temos a promessa divina aqui, que se tivermos, como teve Daniel, sentar no seu coração, não se contaminar, nós seremos abençoados. Estaremos conhecendo a vontade de Deus. Deus se agrada fazer isso com aquele. Ele falou que quem me honrar com fé, eu também o honrarei. E esse é um princípio divino, verdadeiro, em qualquer época, inclusive hoje. Eu só ler um versículo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então nós vemos que é especificamente isso que aconteceu com esse jovem de valor que é falado, né, na palavra, porque ele assentou no seu coração. E Deus foi lhe dando as saídas, porque se era uma ordem do rei, assim como ele chama, o eunuco do rei falou, ele estaria pondo a sua cabeça para ser cortada. Se o rei soubesse que ele tinha feito algo que ele não havia mandado, ele certamente morreria. Mas daí Daniel vai e fala pro copeiro, é isso? Despenseiro do eunuco. E esse fez então. Foi fácil, né? Porque nós sabemos que o pedido do rei era uma ordem, era a lei, tinha que ser cumprida. O eunuco não ia fazer o que ele tinha pedido, mas ele foi ainda, pediu para outro, para o segundo. E Deus abriu o seu caminho, Deus provando a sua fé, abriu o seu caminho e ele pôde então alcançar o seu desejo de não se contaminar. E Deus o abençoou com saúde. Não foi as verduras que deram saúde, porque hoje a gente pode, com tantas receitas, com tantas filosofias, tem gente que só come verdura, ele fica verde, não fica corado. Aqui não é a saúde da verdura que deixou ele assim, é o dom de Deus. Então é um milagre. Então é importante a gente entender isso, porque é a honra de Deus respondendo à fé de Daniel. Deus honrando a Daniel e seus amigos por causa da fé que tiveram. Um versículo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Se alguém tiver curiosidade de pesquisar no YouTube, pelos caldeus, tem alguns documentários em inglês, são muito interessantes, que mostra o avanço que eles tinham naquela época e o quanto eles tinham de conhecimento, de ciência, de conhecimento dos astros e dos planetas e tudo mais. É impressionante, até hoje é estudado o que eles sabiam, que era muito superior a qualquer outro povo da antiguidade. E era isso que eles estavam agora, vamos dizer assim, na vitrine, para eles abraçarem aquilo e mergulharem de vez na cultura dos caldeus. Mas aqui em Romanos 12, nós temos uma exortação agora para a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa exortação valia para Daniel no seu tempo, da sua maneira, e vale para nós hoje. Uma coisa que eu tenho achado assim interessante, tem muitos irmãos agora chegando, se interessando em congregar o nome do Senhor, e eu vejo uma dificuldade grande, mas grande mesmo, em entender a cidadania celestial do crente. E aí hoje eu estava pensando nisso, aí que caiu a ficha, porque na realidade um dos mistérios que foi dado a Paulo, e os irmãos do século XIX resgataram isso, é a cidadania celestial do crente. Porque até então, o catolicismo e a reforma protestante ensinavam que o cristão, o crente, ele teria sido feito para viver no mundo, transformar o mundo num mundo melhor e deixar tudo bonitinho para Cristo vir reinar. Mas com esse conhecimento desses irmãos no século XIX, de que nós não somos mais cidadãos desse mundo, mas cidadãos celestiais, vem uma série de mudanças no entendimento, uma lavagem na mente, né, uma mudança de mentalidade em relação ao que nós éramos. Então, muitas vezes nós entendemos que Cristo nos transformou por dentro, mas não entendemos que essa transformação também vale para a maneira como nós olhamos para o mundo hoje. Não mais como um mundo que nós queremos participar dele, melhorá-lo, transformá-lo num mundo melhor, num lugar aprazível, não. Mas enxergar como Cristo enxerga o mundo. Como ele enxergou o mundo quando ele estava aqui, quando ele disse que não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Por quê? Porque o mundo está fadado à destruição. O mundo está destinado já ao fogo. Então não há o que acalentar pensamentos de melhoria aqui nesta vida. E essa mudança de mentalidade é importante porque dela depende entender muitas outras coisas da palavra de Deus e da sã doutrina, que às vezes ficam empacadas naquela mentalidade que muitos que hoje buscam congregar o nome do Senhor, aquela mentalidade que trouxeram das religiões católicas e protestantes da teologia do pacto.